Olá, bom dia! A violência assola o Brasil e as estatísticas mostram que o número de mortos equivale a de um país em guerra. Diante de crimes cada vez mais violentos e da impotência do Estado frente ao avanço da criminalidade, a população clama por medidas mais duras, como a pena de morte, a liberação das armas e a redução da maioridade penal. Mas, para especialistas em segurança pública, o combate à violência baseado apenas na repressão tem se mostrado ineficiente, visto que o perfil dos crimes no Brasil mudou. O fato é que, enquanto o crime se modernizou, o nosso sistema de segurança e de justiça envelheceu. E para falar sobre o contexto social da violência, o Diálogo Plural de hoje recebe mais uma vez o historiador Claudionor Damasceno e Fernando Antônio da Silva Alves, doutor em Direito Público, mestre em Ciências Sociais, professor do curso de Direito da Uninasal e delegado de Polícia Civil do Rio Grande do Norte. A eles eu dou o meu bom dia. Doutor Fernando, programas sensacionalistas, como a gente vê, principalmente nesse horário de almoço, falando sobre a violência, cada detalhe, cada coisa é mostrada. Políticos sem preparo e até religiosos influenciam a população a se posicionarem a favor da pena de morte, muitas vezes. É uma saída ou previne a criminalidade, como em países de primeiro mundo? Bom, em primeiro lugar, bom dia, Camila? Bom dia. Você, a todos os seus telespectadores, Bom dia a todos. E bom dia, professor Claudionor. Bom dia. Colega que já há alguns anos eu conhecia, que Sim. Volta aqui a reencontrar. Veja bem, essa pergunta é uma pergunta fácil de responder para quem já vivencia o cotidiano da segurança pública, como eu, há quase 20 anos. E não precisa vivenciar esse conteúdo nem necessariamente como policial, mas mesmo como cidadão. Sim. Um cidadão que tem aí uma mínima visão de como está não só o Brasil, mas o restante do mundo. E se você for verificar as estatísticas, em diversos países que adotaram a pena de morte, você não tem uma relação direta de redução da violência ou de redução da criminalidade a partir da aplicação da pena de morte. Nem nos Estados Unidos, que é referência em relação a isso, você tem. Então, é totalmente inverossímil o argumento de que com a pena de morte você vai ter algum nível de redução da violência. Infelizmente, não é verdade. Seria um método adotado, uma coisa talvez até cultural, mas que não diminui o tamanho da violência, no caso. De maneira nenhuma. Nem em comunidades não civilizadas, entendeu? Ou mesmo em países mais atrasados, que você vê a instituição da pena de morte pelo meio da legalidade, pelo meio da legislação, você não vê nas estatísticas uma redução da criminalidade. Porque se você reduzisse a criminalidade, você tinha países onde você tem a pena de morte, como os Estados Unidos mesmo, você teria nos Estados americanos em que você tem a pena de morte, índices baixíssimos de criminalidade, que é o que não acontece. Entendi. Professor, de forma arbitrária, existe pena de morte no Brasil, não tem oficialmente, mas de uma forma arbitrária essa pena de morte existe. Quem mais morre no nosso país, segundo aí as estatísticas? Bom dia, Camila. Bom dia, telespectadores. Bom dia, professor Fernando. Bom, no Brasil nós temos dois países, na verdade. Temos um país dos pobres e um país dos ricos. Para o país dos pobres, dos jovens pobres de periferia, existe não somente a pena de morte, existe um verdadeiro genocídio no nosso país. Nós temos índices alarmantes, preocupantes. Nós temos aproximadamente 63 mil pessoas que são assassinadas todos os anos na faixa de idade, quer dizer, em plena juventude. Esses índices aqui no estado, por exemplo, a ONU considera que um índice de 10 pessoas para cada 100 mil é considerado uma epidemia. O Rio Grande do Norte tem um índice de aproximadamente 70 para cada 100 mil. O estado onde esse índice é mais alto é o estado de Sergipe, que chega a 79, certo, para cada 100 mil. Esse número, claro, é o número que diferencia para um jovem branco. Um jovem branco na mesma idade, no Rio Grande do Norte, não chega a 70 por 100 mil, mas chega a 4,9. Ou seja, existe pena de morte, existe uma política pública, certo, de assassinato, de genocídio contra a juventude das periferias, com um agravante em relação às mulheres e às mulheres negras. Mulheres negras são
sofrem a violência e sofrem, no Brasil, um índice de aproximadamente 400 mil estupros, né, todos os anos, o que dá mais ou menos aí um índice de um estupro a cada 6 minutos. Isso é uma calamidade social. Números em países como a Índia, por exemplo, né? Pois é. Que é um dos maiores do mundo. E isso por uma ausência de política pública, por uma ausência de Estado, quer dizer, por uma falta de percepção, né, da ligação da violência com a pobreza, com a distribuição de riqueza no nosso país, que é enorme, né, e o saldo negativo que nós temos ainda da época da escravidão. Nossa raiz é a escravidão, né? E essa é a nossa herança. Se faz a pena de morte na sociedade de alguma forma, né? Infelizmente. Professor Fernando, o Estatuto do Desarmamento é capaz de deter o avanço da violência? Na sua opinião, ele deveria ser flexibilizado ou se tornar ainda mais rígido? Olha, sobre essa questão do Estatuto de Desarmamento, do desarmamento aqui no país, ou do uso de arma, do porte de arma, a gente percebe que essa discussão ela já dura aí quase 20 anos. A discussão, inclusive, que envolveu a edição da Lei 10.826, né, que é o Estatuto de Desarmamento, que é uma lei de 2003. E em 2005 nós tivemos o referendo. Vocês lembram bem que a gente teve o referendo aqui sobre o uso de arma, em que a maioria da população brasileira, em torno aí de 64% de brasileiros, votaram pelo não. Né, pelo não à suspensão, à restrição, à proibição do uso de arma de fogo no Brasil. Agora, veja bem, o que diz a nossa legislação? O que diz o atual Estatuto de Desarmamento? É possível o brasileiro ter arma de fogo? Sim. Agora, sob a modalidade da posse. Sim. Ou seja, você ter a posse dentro da sua residência, até para você utilizar como objeto de defesa pessoal. Agora, por que se proíbe o porte? Aí que vem a grande discussão, né? É uma discussão que envolve um pouco de racionalidade. E que muitos, até de forma desavisada, tentam citar o exemplo americano, já que lá se vende arma de fogo até em supermercados, mas que, em verdade, se você for perceber a realidade de países como os Estados Unidos ou Canadá, onde você tem um porte de arma indiscriminado, você não tem, efetivamente, né, uma circulação de armas pelo ambiente público. Ou seja, mesmo num país onde você tem um porte de arma autorizado, as pessoas não andam armadas. Então, você imagina, então, a realidade de um país como o Brasil, né, com todas as suas dificuldades, né, com toda uma ausência aí, com todo o medo de preparo, uma cultura do medo, né, uma cultura de alarmismo social, em que você tem medo até da própria sombra. Imagine aí você ter uma pessoa que está caminhando no meio da rua, supostamente armado, ela se equivoca com outra pessoa que estaria caminhando no caminho inverso, pensa que é um assaltante, pensa que é alguém que vai lhe atacar, e de repente apenas um vigília de rua, e aquela pessoa saca da sua arma e efetua um disparo. Quer dizer, então a gente tem existem questões até práticas, questões até factuais, que a gente observa inclusive diariamente no noticiário, né, de acidentes com arma de fogo, né, de pais matando filhos por acidente, né, de disparos acidentais, né, de balas perdidas. A gente vê tantas ocorrências reais ocorrendo diariamente, que isso nos leva a repensar se realmente é uma solução você armar a população. É verdade. Violência, infelizmente, ainda é o nosso tema de hoje, mais uma vez, mas ela deve ser discutida. E se você quiser continuar com a gente, 30 segundos, não sai daí. Estamos de volta com o segundo bloco do Diálogo Plural de hoje, que discute o contexto social da violência. Hoje recebendo o historiador Cláudio Honor Damasceno e Fernando Antônio da Silva Alves, doutor em Direito Público, mestre em Ciências Sociais, professor do curso de Direito da Uninasal e delegado de Polícia Civil do RN. Vamos lá. O número de homicídios no Brasil equivale à queda de um Boeing 737 por dia, ou seja, mais ou menos 150 pessoas. É o que apontou o Atlas da Violência de 2018, produzido pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O relatório do Atlas da Violência, divulgado em junho desse ano, revela que o número de mortes violentas no Brasil, no ano de 2016, superou os 60 mil, um total de 153 mortes ao dia. Dessas mortes, 10% são de homens jovens, entre 15 e 29 anos, mas é na faixa dos 15 aos 19 anos que o problema se torna ainda maior. 56,5% dos óbitos são de assassinatos. E quando comparamos faixa etária com raça, percebemos que 71,5% dos jovens assassinados são negros ou pardos, mostrando como a violência no nosso país tem cor.
Enquanto estados como São Paulo e Espírito Santo diminuíram suas taxas de homicídio, entre 2006 e 2016, estados do Nordeste tiveram um crescimento impressionante, como o Rio Grande do Norte, que registrou o aumento de 256,9%. O que chama a atenção é o uso disseminado de armas de fogo, totalizando 71,6% das mortes. Para se ter uma ideia da grandeza desse número, na Europa, a média é de 19,3%, o que revela que uma sociedade menos violenta não é uma sociedade armada, pois os dados comprovam justamente o contrário. Um estudo do pesquisador Daniel Cerqueira, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, indicou que o Estatuto do Desarmamento, ao reduzir a disseminação de armas de fogo no país, pode ter poupado a vida de 121 mil pessoas entre 2004 e 2012. A pesquisa diz também que a cada 1% a mais de armas circulando no país, há um aumento de até 2% na taxa de homicídios. O pesquisador explica que questões sociais como o Índice de Desenvolvimento Humano são responsáveis pelo aumento e também pela redução da violência. Se a gente pegar os 10 municípios mais pacíficos, tanto a taxa de atendimento escolar para crianças e jovens é muito maior dos municípios mais pacíficos, a taxa de desocupação juvenil no mercado de trabalho é muito menor nos municípios mais pacíficos, assim como a taxa dos neném, jovens que não estudam, não trabalham e são vulneráveis à pobreza, a taxa é muito maior nos municípios mais violentos. Então, assim, existe um abismo realmente social, sobretudo relacionado à questão da infância e da juventude. Os municípios mais pacíficos foram aqueles que de alguma forma conseguiram tratar melhor essa parte da população, as crianças e os jovens, que são o futuro de amanhã. Então, professor, no Rio de Janeiro, em 2017, 4 em cada 10 policiais assassinados reagiram ou foram vítimas de assalto. Se para quem tem preparo ou mau uso da arma resultou, em morte, o que poderia acontecer aí com o cidadão comum em seu cotidiano? Isso aí retomando um pouquinho já do que a gente falou no primeiro bloco, né? Com certeza. Para você ver o quão drástica ficou a nossa situação, porque a violência, a criminalidade, a vitimização social, ela independe de preparo. Você tem nas estatísticas, e só esse ano, aqui no Rio Grande do Norte, você tem aí o triste registro, e eu falo isso de forma doída, de forma muito triste, porque estou falando de colegas meus, você tem em torno de 18 policiais assassinados. Sim. Justamente em situações em que, na maioria das situações, foram pegos de surpresa. A grande realidade é essa. O que significa que, levando-se em conta a pergunta anterior, o fato de você estar armado, ou mesmo de você estar armado, de você ter um preparo para o manuseio da arma, não significa necessariamente que você está a salvo da violência. Você vai estar ali totalmente livre, ou preparado para uma reação diante de uma ação criminosa. É triste, mas isso revela que, em verdade, a questão independe de preparo. A questão depende, sim, de fortalecimento do policiamento, fortalecimento da segurança, de aumento da prevenção, de aumento de profissionais qualificados, para que eu, que sou um policial, que sou um profissional da segurança, que esteja, por exemplo, fora do meu horário de trabalho, esteja andando pela rua, no meu horário de lazer, por exemplo, eu não tenho que ter a preocupação de ter que reagir a um assalto e atirar alguém que vai me assaltar. Professor, isso é um número alarmante também, né? Porque um número enorme de policiais que vieram a morrer estavam à paisana, né? Em seu momento de lazer ou num coletivo, alguma coisa do tipo, né? Tem alguma referência aí à questão dos bandidos que sabem ou tem algum tipo de informação, porque é um número muito grande. O que acontece hoje é muito curioso, porque veja bem, aí vem aí justamente o argumento para você demolir a tese de que uma vez armado você preveniria a violência. Sim. O que acontece? Eu trabalho muito na Polícia Civil com flagrantes, com prisões em flagrante envolvendo crimes de roubo com emprego de arma de fogo. E eu escuto vários relatos. Recentemente mesmo, eu escutei pelo menos nos últimos 5 flagrantes que eu realizei, eu escutei 5 relatos, tanto de vítimas quanto de criminosos, de que no momento que a vítima foi abordada, a primeira coisa que o criminoso perguntou quando apontou a arma era o seguinte: você é policial? Você está armado? Quer dizer, então, isso significa que, independente de você ser policial ou não, de você estar armado ou não, o que vai acontecer?
O criminoso que está do outro lado da linha com a arma, né, ele vai, né, se valer dos modos possíveis, né, e imagináveis para lhe desarmar. Sim. E se houver uma reação nesse momento, o desarme pode ter, né, um resultado trágico, um resultado terrível. Você pode morrer, você pode ser assassinado diante de uma reação dessa. Infelizmente é o que vem acontecendo quase que diariamente. Professor Claudionor, muitos defendem, né, a intervenção militar, até uma tristeza falar isso, né, como solução para diminuir a criminalidade. Mas o exemplo do Rio de Janeiro tem mostrado que não. No mundo, aliás, temos provas de que esse modelo não funciona, como é o caso do México, né, por exemplo. Então, como combater o tráfico de drogas e o crime organizado, que são aí, né, os nossos maiores problemas atualmente? Bom, o caso do Rio de Janeiro, acho que ele é até importante para trazer à tona, né, e desmistificar essa alegação de que a intervenção seria a solução, né? Não é, não foi, não está sendo, agravou, na verdade, vários casos de policiamento, de invasão de comunidades, de tiroteios, né? Tudo isso são estatísticas apontadas, quer dizer, apontando aí o fracasso, né, que foi Tanto que não se ouviu falar muito, né? Meio que abafaram Sim, depois, né? Exatamente. E a gente foi deixando de ouvir, e de repente não ouviu mais. O que é importante tirar de lição desse processo é o seguinte: não dá para discutir violência, não dá para discutir segurança sem discutir a realidade social em que vivemos, né? Existe uma violência anterior, que é a violência econômica. A violência contra comunidades inteiras, contra uma parcela gigantesca da população que é constrangida a se envolver de algum modo, certo, em atividades ilícitas, né, por uma realidade econômica que vivemos, uma realidade social. E isso fica claro quando comparamos um índice, né, de países com IDH, certo, baixo como o nosso, Sim. com países onde as condições de vida sejam melhores, quer dizer, o índice de violência é desprezível, certo, nesses países, certo? Então, sem fazer frente, certo, à violência que se pratica todos os dias contra a população que está desempregada, que está com o salário rachado, que tem os seus direitos trabalhistas, quer dizer, pisoteados, certo? Não tem como, certo? Podemos fazer mil propagandas de armamento da população. Aliás, essa questão do armamento significa, na prática, a transferência de uma responsabilidade pública do Estado para a população, certo? O que tornaria, quer dizer, um agravante, né? Como disse o Fernando, daqui a pouco isso agravaria, na verdade, as condições de segurança da população. Então é necessário desmistificar, discutir a questão da segurança, certo, e da violência, a partir do seu princípio, certo? O princípio é o seguinte: só há violência, só há crescimento, certo, da violência, da marginalidade, essas PCC, essas organizações criminosas e tal, só proliferam aonde há um espaço, quer dizer, social, né? Uma realidade econômica, social propícia a isso. Sem encarar isso, não há como, certo? A gente tem que resolver os problemas que já existem, né? Não criar mais problemas, né? Violência é o nosso tema de hoje. Fica aqui para debater e tirar dúvidas com a gente. 30 segundinhos, a gente já volta. Voltamos com o último bloco do nosso Diálogo Plural de hoje, que discute o contexto social da violência, contando com a participação de Claudionor Damasceno, que é historiador, e Fernando Antônio Silva Alves, doutor em Direito Público, mestre em Ciências Sociais, professor do curso de Direito da Uninassal e delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Professor Fernando, é crescente o número de jovens que entram na marginalidade, né? A redução da maioridade penal resolveria essa questão? Diminuiria? Qual a tua opinião? Olha, essa questão vira e mexe, né, aqui no Brasil, desde que foi publicado o Estatuto da Criança e do Adolescente, lá em 1991. E nos últimos 20 anos, enfim, já vai completar 30 anos disso, vira e mexe você tem, né, recorrentemente uma discussão sobre a redução da maioridade penal. Aí se discute se vai se reduzir para 16 anos, para 14, para 12. Daqui a pouco a gente vai discutir se vai para 10 anos, né? Ou até, enfim, a redução da maioridade até o nascimento. Daqui a pouco você já vai ser imputado desde a hora de nascer. Não tem idade alguma, depende Não do vai crime. ter mais critério de idade, né? Está o nível de desespero ao lidar com essa questão. Sim. Em verdade, você não tem, do ponto de vista legal, do ponto de vista da teoria jurídica, do ponto de vista histórico,
você não tem aí nenhum argumento convincente que demonstre, né, que você encarcerar pessoas mais jovens, né, vai implicar aí numa redução da criminalidade. É o contrário, você vai ter aí um elemento fomentador da criminalidade. Porque você imagina, né, você tratar aí pessoas mais jovens que teriam, em tese, as condições de receber alguma assistência educacional e cultural, e social e material, que são aí jovens entre 12 a 18 anos, né, que estão em situação de miséria, né, de desamparo e de pobreza, sem emprego, sem escola, sem assistência dos pais, sem família. Professor, me corrige até se eu estiver errado. Pois não, fica à vontade. Isso é um caso até dos adultos que trabalham, né? Se tivessem trabalho dentro das penitenciárias, justamente, tudo mais, seria, justamente, né, um retorno aí, né? Aí uma coisa que o telespectador tem que saber é o seguinte, né? Porque se demoniza muito o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, a Lei 8.069, achando, por exemplo, que é uma lei que favorece a impunidade. As pessoas têm que ler o ECA. O ECA ele prevê as chamadas medidas socioeducativas, Cláudio. Né? As medidas socioeducativas prevê exatamente isso. O que prevê a lei? Prevê assistência para esse jovem infrator. Para o jovem infrator que já começa a cometer as pequenas infrações, ele não volte a delinquir. Sim. Agora, o que falta? O problema não é um problema legal, é um problema político. É um problema em que o Estado, né, e os governantes têm que assumir essa responsabilidade de fazer políticas para a juventude, de pegar essa juventude da periferia e dar efetivamente condições dessa juventude que comete infração não venha mais a delinquir. Essa é que é a realidade. Né? Você tem que ter política para o que você tem que dar alimentação para o jovem, tem que dar emprego para o jovem, tem que dar atividade esportiva, atividade cultural. Ocupar, né, a cabeça. Ocupar a cabeça de jovens que, enquanto são jovens, né, ainda tem a possibilidade, com a personalidade em formação, ainda tem a possibilidade, né, de se tornarem adultos mais equilibrados. Qual o perfil, né, socioeconômico dos criminosos? Quem está mais vulnerável a entrar no mundo do crime? Bom, como já havíamos comentado, quer dizer, o jovem da periferia, quer dizer, o jovem que está em condições socioeconômicas difíceis, né? Isso. Ele, obviamente, que ele vai estar mais vulnerável a ser seduzido, a ser envolvido num esquema como esse, né? Mas eu acho que a gente não deveria olhar somente para esse aspecto. Não é uma regra, né? Não é uma regra, mesmo porque é o seguinte, a violência e a criminalidade no Brasil, ela está vinculada ao tráfico de drogas, né? Que é um esquema pesadíssimo, certo? Que não está na periferia, não está lá no jovem, esse é instrumentalizado, certo? E instrumentalizado de uma forma, inclusive, a aprofundar essa luta, né, que tem entre as classes sociais no país, agravar, certo, essa realidade, mas há uma elite, certo? O movimento com drogas no mundo, certo, é a oitava economia, certo? O oitavo índice, certo? Em movimento de recursos no mundo é o comércio de drogas, certo? Sim. Então não é qualquer coisa quando a gente sabe que autoridades, membros do parlamento, quer dizer, a gente vê notícias, né, de helicópteros com meia tonelada de cocaína, quer dizer, e a gente sabe que são estruturas, certo, de poder que comercializam e que usam, certo, essa precariedade social para dominar esse mercado de um comércio que é riquíssimo, né? Então não podemos olhar sedutor, não podemos olhar somente para aquele jovem de periferia que, na verdade, se fizermos isso, vamos estar eternamente, quer dizer, enxugando gelo, olhando com aquele olhar discriminatório, certo? Preconceituoso, que faz parte, como eu venho falando, quer dizer, da nossa herança escravista, né? É aquele jovem negro da periferia, certo? Pobre, que é o que está sujeito pela sua realidade social, né? Já rotulado. Certo? A gente está caminhando para o final do programa, então eu vou direcionar aos dois essa pergunta. Quais os caminhos para se combater os crimes, né, e a reincidência, né, dos jovens e tudo mais? Como a questão do governo, né, a tentativa do governo de elaborar um Plano Nacional de Segurança Pública, né, através da criação do Sistema Único de Segurança Pública, professor. Olha, eu não consigo conceber um sistema único de segurança pública apenas com uma medida paliativa, apenas com uma medida conjuntural de um governo em crise. Eu penso sim, uma política nacional de segurança pública que seja pensada constitucionalmente, em que você chame os três poderes,
Você chama o executivo chame o legislativo e o judiciário, e por meio de uma reforma constitucional, né, chamando ali os parlamentares, chamando o judiciário e chamando principalmente a sociedade civil, você preveja aí reformas constitucionais que, de fato, remodulem, reformulem o Estado brasileiro. Para você ter efetivamente, né, uma política nacional de segurança. Por quê? Porque o que acontece hoje? Praticamente, Camila, o problema policial brasileiro e o problema prisional é um problema jogado debaixo do tapete para a responsabilidade dos estados. A União, ela só entra, né, conjunturalmente, né, em emergências, em situações emergenciais, que foi o que aconteceu no Rio de Janeiro. Aí você coloca o exército para resolver um problema que, na verdade, é um problema, né, civil. Não é um problema bélico, não é um problema ali, né, civil, um problema de cidadania, porque criminalidade é um problema de cidadania, não é um problema de guerra, é um problema de cidadania. Então, para resolver a questão de cidadania, eu tenho que resolver com questões normativas constitucionais, eu tenho que fazer uma reforma constitucional. Né? E uma reforma constitucional, leia-se, uma reforma constitucional que preveja aí, de fato, né, organizações policiais integradas. Eu falo em integração, eu não falo em parceria, eu falo em dinheiro público mesmo, né? Em verbas públicas da União, para você equipar todas as polícias, para fazer policiamento preventivo, para policiamento investigativo e também perícia criminal, da mesma forma, com o mesmo grau de investimento, entendeu? Que um atendimento ao cidadão que não privilegia a segurança privada, porque a segurança pública hoje, né, ela sempre atua em detrimento da segurança privada, ou seja, quem paga mais tem segurança, tem guarda-costas, tem carro blindado, tem sistema de monitoramento, enquanto que o cidadão médio, tá, ou o trabalhador ou a trabalhadora, quando sai do seu trabalho, sai a pé do seu trabalho, está ali à mercê de ser assaltado numa parada de ônibus, justamente pela falta de investimento. Você tem ali mães, né, que choram a perda de seus filhos, que são assassinados, são desovados e com os corpos encontrados, né, enterrados na periferia das grandes cidades, né, com inquéritos indissolúveis, sem você conseguir resolver a autoria desses crimes, porque você não tem o menor investimento ou mesmo a boa vontade do governante, né, para que esses crimes sejam elucidados, até porque não envolvem o nome de pessoas abastadas ou importantes. Então, é necessário, de fato, você chamar a sociedade, aí sim, para uma discussão franca sobre a necessidade de você ter um novo Estado brasileiro, né? Uma refundação da República em termos de segurança pública, para aí sim você pensar uma política nacional de segurança. Professor, rapidamente para a gente finalizar o programa de hoje. Bom, eu acho que nós temos que fortalecer o papel do Estado, como disse aqui o Fernando, aparelhar mais a polícia científica, e reformar o sistema presidenciário, mas nós precisamos de políticas públicas para a juventude, isso é fundamental. Precisamos investir em educação, para não investir em presídios, né? Isso é uma coisa batida, mas é sempre bom falar. E eu acho que é importante também discutir a descriminalização das drogas, certo? Nós precisamos avançar nesse patamar para que isso não seja somente um monopólio, quer dizer, do crime, mas que o Estado, certo, tenha uma ação, certo, uma intervenção sobre isso. Sim. Professor Cláudio Nuno, professor Fernando, muito obrigada pela presença dos dois, pela contribuição aqui no nosso Diálogo Plural. Voltem mais vezes. E se você quiser mais informações sobre o nosso programa, inclusive sobre esse programa de hoje, acompanhe as atualizações do nosso Instagram, pelo @SintestRN, no nosso site www.sintestrn.org.br ou na nossa página do Facebook, que é facebook.com/SintestRN. A você um ótimo final de semana e até o próximo sábado, se Deus quiser. Tchau, tchau.